Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me transborda. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams and they're made of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions in my heart. Like why we here, where do we go, how come it's so hard? It's not always easy and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. We look at the stars when we're together. It's always better when we're together. It's always better when we're together. There's a combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams and they're made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions in my heart. Like why we here, where do we go, and how come it's so hard? It's not always easy and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. We look at the stars when we're together. It's always better when we're together. It's always better when we're together. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams and they're made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions in my heart. Like why we here, where do we go, how come it's so hard? It's not always easy and life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. We look at the stars when we're together. It's always better when we're together. Hey, it's always better when we're together.
photos of photographs, recipients so loving. Love is the answer, at least, for most of the questions in my heart. Like why we here, where do we go? How come it's so hard? It's not always easy, and sometimes life can be deceiving. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado. Teu nome louvarei. Júlia, Tiago, que bom estar aqui com vocês, viu? Poucos casamentos eu vi tanta gente chorando assim. Pode olhar. Então, todos estão querendo ver vocês, né? Que bênção, que bom estarmos aqui. Seja bem-vindo a esse lugar, que bom que você veio para celebrarmos juntos, né? Bodas, celebrar casamento, celebrar a bênção de Deus, né? Na vida do Tiago, na vida da Júlia. E é sempre bom nesse início, eu queria convidar você é um convidado do casamento, mas mais do que cumprir um compromisso, eu queria chamar você para prestar um culto a Deus. Nós estamos aqui prestando um culto a Deus, é um culto de celebração, um culto de ações de graças pela união desses jovens. E eu queria convidar você, feche seus olhos um minutinho, acalma, quieta aí seu coração. Vamos orar. Deus, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, reconhecemos que só o Senhor é Deus. Damos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo domínio, toda majestade. Como está escrito lá no livro de Apocalipse, o Senhor criou todas essas coisas e o Senhor é digno de ser exaltado. E nós nos reunimos aqui nessa tarde para celebrar o casamento do Tiago e da Júlia, com o nosso coração tão alegre, Pai, cheio de gratidão ao Senhor.
E nós entregamos esse ambiente, essa cerimônia, cada pessoa aqui nas tuas mãos, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de agir, que o Senhor se agrade, que seja um tempo precioso, marcante na vida de cada um de nós. Muito obrigado, nós louvamos, gratos no nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de você se assentar, não é? Louve a Deus conosco. Se você puder ainda permanecer em pé, eles vão nos dirigir e vamos louvar a Deus juntos. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés e consagramos todo o nosso ser a Ti. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Louvado seja Deus, você pode se assentar. Queria trazer uma palavra para o coração de vocês, Tiago e Júlia, para o seu coração também. Recebe aí uma palavra, algo que Deus com certeza tem muito para falar conosco. Então, tome aí o seu lugar, aquete aí no seu lugar. Eu quero, antes de ler, falar algo que eu observei. Eu cheguei um pouco mais cedo e com todas as pessoas que eu me encontrei, era unânime todos dizerem assim: "Nossa, que lugar lindo". E esse lugar é bonito mesmo, é lindo. Então, quando você entra, você repara, não é? E é bonito mesmo. Eu já tive a oportunidade de estar aqui há uns 2 anos atrás, 1 ano e meio mais ou menos, e é bonito mesmo. E o que você não pode perder de vista é que esse lugar, ele não é bonito assim, ele não é tão bem cuidado, assim, de qualquer jeito. Isso não é espontâneo, ninguém vem aqui, não é? Tem gente que investe aqui, tem gente que cuida, tem gente que vem e poda, tem gente que vem e limpa, prepara para esse salão ficar bonito. Eu já usei para vocês dois, quando conversamos, uma linguagem que é que eu quero usar um pouco agora, que quando a gente vê um jardim florido e bonito, a gente nunca deve imaginar que aquilo ali é espontâneo, é natural, mas a gente deve lembrar que tem alguém por trás que cuida, que limpa, que poda, que tira as ervas daninhas, que joga água.
Ou seja, um jardim só é bonito, florido, quando tem alguém que cuida, quando tem um investimento, né? E casamento é uma bênção de Deus, mas precisa ter um investimento. E eu quero ler para vocês, então, o texto de Eclesiastes, no capítulo 11, versículos de 4 a 6, 3 versículos, diz assim: quem fica observando o vento não plantará. Quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, tampouco pode compreender o que Deus faz, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, semeie de manhã a sua semente, e à tarde não fique de braços cruzados, pois você não sabe qual semente crescerá, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Assim como esse ambiente aqui não fica lindo, bonito, se não tiver alguém que cuide. Eu sei que vocês dois formaram recentemente, já estão trabalhando, e vocês tiveram que investir. Vocês foram à escola, estudaram, né? Se a gente quer ter uma boa profissão, a gente precisa investir. Se eu quero ter uma boa posição profissional, eu preciso investir. E a gente sempre precisa investir. Esse texto está falando de que a gente precisa semear, a gente precisa investir. Se eu fico olhando para o vento, eu nunca vou semear. Se eu fico olhando se tem chuva, se não tem chuva, eu nunca vou semear. E a Bíblia está falando que eu tenho que semear de manhã, eu tenho que semear à noite. E assim como para obter uma boa profissão, uma boa colocação, a gente precisa investir. Para um casamento ser bom, tem que ter investimento, não é? E eu quero lembrar aqui rapidinho para vocês as 4 leis da semeadura. Eu não vou pregar sobre elas, mas eu queria só lembrar, eu sei que você sabe, não é? Existem 4 leis de semeadura. O texto falou de semeadura. E as 4 leis são que a colheita ela é sempre proporcional ao que você semeia, a sua semeadura. Se você semear pouco, você colhe pouco. Se você semear muito, você colhe muito. Essa é a primeira lei. A segunda lei é a lei da espécie. Ou seja, você planta o que você colhe. A Bíblia fala de Deus não se zomba, o que o homem semear é o que ele vai colher. Então, se você semear uma semente ruim, vai colher coisa ruim, mas se semear uma semente boa, colhe coisa boa. A terceira lei é que a colheita ela vem depois da semeadura. Tem gente, Júlia, que quer colher sem semear. E precisa semear. E a quarta lei é que sempre a colheita é maior do que a semeadura. Sempre você colhe mais do que você semeia. Com isso em mente, lembrando isso, eu queria falar mais 2 coisas antes de entrar em alguns pontos. Toda vez que uma pessoa vai semear, ele olha o chão, a terra, para ver se a terra é boa. Vale a pena semear em casamento? Então eu respondo para vocês, e a Bíblia também, sim, vale muito a pena, porque essa terra é terra boa, vale a pena semear. E a essência disso é basicamente uma, é porque foi Deus que fez o casamento. A Bíblia diz que quando Deus estava criando, ele viu que o homem estava só e disse, vou fazer alguém que auxilie e corresponda. Tiago, casamento é uma bênção. Júlia, casamento é uma bênção. Foi Deus que fez, mas tem que semear. E tá bom, você está falando de semear e a semente. Tem um texto lá em 2 Coríntios, não é? Que fala que, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então, sabe quem dá essas sementes para nós? É Deus. E eu vim aqui essa tarde para poder falar para vocês que, se vocês entenderem isso, Deus vai colocar na mão de vocês algumas sementes. E cabe a você semear. Não pode guardar, não pode jogar fora. Semeie essas sementes. É Deus que dá a semente. A gente percebe, né, ao longo da nossa caminhada, que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Jesus falou lá, quando ele estava contando a parábola da videira, ele falou, né, sem mim nada podeis fazer. E é a mais pura verdade. Mas se ele colocar a semente que vem dele na sua mão, algo extraordinário pode acontecer. Então,
eu quero sugerir algumas sementes que vocês deviam levar para o casamento de vocês e semear. Leva essa semente. A Bíblia fala que a gente tem que semear de dia e de noite, o tempo todo. Não ficar olhando para o tempo, ficar esperando, será que agora é? Não, semeia. Então, a primeira semente é a semente do compromisso. Tem pessoas que casam, mas não querem compromisso, né? Logo, logo quer viver a vida de solteiro. E eu me lembro até hoje, quando eu casei, o pastor que fez meu casamento, Júlio, ele falou assim, Magide, uma é a vida de solteiro, outra é a vida de casado. Eu me lembro que na época, e eu tenho que reconhecer isso aqui, né? Assim, até meio vergonhoso, mas eu falei assim, gente, que coisa mais idiota que esse cara falou, né? Uma é a vida de solteiro, outra é a vida de casado. Pode parecer idiota, mas é a mais pura verdade que tem, né? Tem gente que casa e quer continuar vivendo vida de solteiro. E isso não existe, porque agora há um compromisso. Então, Tiago, tem um papel que você tem que exercer, Júlia tem um papel que você tem que exercer, e vocês têm que ter compromisso com isso. Você tem amigo que amar essa menina como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. É o que a Bíblia fala. E você, Júlia, tem que ser para ele o que a igreja é para Jesus, aquela esposa sábia, prudente. É um papel que vocês têm que exercer. Então, semeia a semente do compromisso. Compromisso. Vocês trabalham, você tem agenda. Então, se marcou, você tem que ir lá atender o seu paciente, não é mesmo? Você não pode dizer assim, hoje eu não estou afim, não quero. Não, você tem um compromisso. Casamento exige compromisso. Segundo semente que Deus quer colocar na mão de vocês, eu dei o nome para ela de acordo. A Bíblia fala assim, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Então, vocês vão perceber, você vai perceber, né, Tiago, que a Júlia não é tão fantástica assim, igual você acha. E que de vez em quando ela erra, e ele também. E a gente erra. E muitas vezes um fere o outro, um machuca o outro, um faz coisas que não deve. Mas entre nós e entre vocês dois deve haver o acordo, a capacidade de pedir perdão e a capacidade de perdoar. Jesus ensinou isso para nós naquela oração do Pai Nosso, né? Que a gente deve perdoar um ao outro, assim como nós recebemos o perdão do nosso Pai. Isso significa que a gente tem que agir como Jesus agiu e semeia essa semente. A terceira semente é a semente da transparência. Casais precisam ter uma vida transparente. A Bíblia fala que eles andavam nus um diante do outro e não se envergonhavam. Esse nu aí, o texto está falando para nós de transparência. Então precisa ter transparência, precisa abrir o coração, precisa orar um pelo outro, precisa ter assim, liberdade para abrir coração. Não pode ter segredo. Não pode ter a minha conta bancária, a sua conta bancária. Não pode ter isso é meu, isso é seu. Não, é tudo comum. O homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Tudo é comum. Então, tem que ter esse ambiente de transparência. Não é um ambiente de medo. Eu já vi cônjuges falarem assim, nossa, se eu falar isso, ele me mata. Ou então tem algum problema, né? Porque casais devem ter transparência. A quarta semente que eu quero falar aqui para vocês é a semente da intimidade. Tem pessoas que moram debaixo do mesmo teto, não tem transparência e não tem intimidade, né? Intimidade, eu estou falando principalmente de intimidade física, de relacionamento físico, de relacionamento sexual. Casais precisam ter intimidade. E você pode estar pensando assim, pastor, mas isso é tão óbvio, né? Mas às vezes não é tão óbvio assim, né? Essa é uma realidade para ser vivida. Sexo é a coroa do relacionamento, né? É bênção de Deus para dentro do casamento. E Deus quer isso para vocês. Quando Paulo estava instruindo a igreja lá de Corinto, ele falou assim, não vos priveis uns aos outros. Né? O corpo do esposo pertence à esposa e o corpo da esposa pertence ao marido. Né? A Bíblia fala que a gente não deve se privar um ao outro. E eu já estou quase terminando, estou na quinta semente. A quinta semente é a semente da generosidade. A Bíblia nos chama a ser generosos. A gente precisa semear essa atitude, a gente precisa praticar. Quando Deus cria o casamento, né, ele fala assim, viu Deus que o homem estava só e disse, vou fazer alguém que auxilie e corresponda. É auxiliar. Né?
Então, Tiago, Deus, quando separou a Júlia para você, né, ele pensou em alguém que vai ser instrumento dele para abençoar a sua vida, e vice-versa. Quando Deus olhou para você, ele pensou em alguém que vai ser instrumento dele para abençoar a vida da Júlia. E essa bênção, na essência, é cooperando, é ajudando. Né? Vocês não estão se unindo para competir um com o outro. Competir quem ganha mais, quem é mais famoso, quem não sei, tem tantos seguidores. De maneira nenhuma. Vocês se casaram, né, para um cooperar com o outro. E a última semente, deixei de final, talvez de propósito, é a semente da esperança. Eu sou pastor, já sou pastor há muitos anos, e é muito comum a gente encontrar com pessoas e com casais que não têm esperança. É a semente da esperança. E às vezes as circunstâncias da vida, elas tiram muitas vezes a nossa esperança. E o papel dos cônjuges é também trabalhar na questão da esperança. Um anima o outro, um ora pelo outro, um carrega o outro quando for necessário, né? Agora, a principal esperança é lembrar, como Paulo falou para a igreja de Corinto. Ele falou assim: eu não quero que vocês sejam como aqueles que não têm esperança. Esperança em quem? Em Jesus. Lembrando que um dia ele vai voltar e vai levar a sua igreja. E essa é a maior palavra de esperança que existe. Então, não pensem apenas na vida terrena, ela é boa, pode ser abençoada, mas lembra que há uma vida eterna à espera de vocês. Então, lembrando disso, né? Levem essas sementes. Bota no bolso aí, Tiago, aproveita, bota no bolso essas sementes aí, ó, né? A Júlia não tem bolso, então pega as dela também, bota aí no seu bolso. E desde hoje, amanhã, né? Investe. Semeia. A Bíblia falou naquele texto. Semeia de manhã, porque você não sabe se essa semente vai pegar. Então, semeia à tarde também. Semeia o tempo todo. E no devido tempo vocês vão colher. Amém? Talvez você esteja pensando aí nisso, né? E você percebe que você também não tem semeado nada, né? E está esperando colher sem semear. Então, receba essa palavra aí também. Deus tem semente para dar para nós. Talvez você possa sair também desse casamento hoje aqui com algumas sementes no seu bolso. Deus quer trazer para você esperança. Há um propósito de Deus para a vida de cada um de nós e que nessa tarde aqui você reconheça isso. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, nós oramos gratos porque o Senhor tem palavra para nós. O Senhor fez o casamento e isso é tão precioso, mas o Senhor também nos ensinou como podemos ter uma vida abençoada a dois como família. Eu oro, Deus, pelo Tiago e a Júlia, pedindo mesmo que eles sejam semeadores, Pai. Semeadores de acordo, de compromisso, de intimidade, de generosidade. Que eles possam ter uma vida como casal maravilhosa, cumprindo, né, todo o propósito. Que eles possam comer e vivenciar do melhor dessa terra. E também, em todo o tempo, lembrar que é o Senhor que dá essas sementes. Então, continuamente, todos os dias, buscar essa semente e recebê-la das suas próprias mãos. Olha, Deus, para cada um de nós aqui. Nós não viemos aqui apenas participar de uma cerimônia. Que essa palavra entre nos corações e produza vida. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode dizer amém comigo? Então, nós vamos receber agora as alianças. Quem sabe você não fica de pé assim, só para você descansar um pouquinho? E aí, nós vamos receber as alianças. Que a bênção se derrame até mim.
noite ao teu lado e em ti. É contigo, é por ti. E de dia e de noite, tua entrada e saída. Em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti. Você pode se assentar. E aí? Vamos casar mesmo? Vamos botar esses anéis? Vamos, Júlia? Eu ouvi dizer, Tiago, que você quer mesmo falar umas coisas para a Júlia? Com certeza. É? Quer mesmo? Muito. Na frente de todo mundo, né? Todo mundo. Com o microfone, né, gente? Todo mundo quer escutar. Juju, amor, minha vida. Me lembro como se fosse ontem da primeira vez em que te vi, ainda em 2018. Acho que nunca falei com você sobre isso. E é incrível nos vermos hoje e pensar que naquela vez, primeira vez que te vi, estava diante da mulher que estaria aqui, nesse altar. A mulher com quem escolhi passar todos os dias da minha vida e com quem escolhi amar com amor ágape. Em agosto de 2020, nos aproximamos. Foi tudo tão rápido. Bastaram poucas semanas para eu saber que ali seria o início de uma história que duraria por toda a minha vida. Mas como as coisas não acontecem no nosso tempo, e sim no tempo de Deus, 4 meses após o nosso reencontro, aconteceu a nossa primeira despedida. Eu fui morar no Espírito Santo. E o medo da distância nos afastar fez com que a gente sentasse, conversasse e decidisse que iríamos fazer dar certo. Lembro da nossa primeira despedida. Você me deixando no terminal JK, nós dois chorando. Mal sabíamos nós que aquela seria o primeiro de incontáveis adeus que aconteceriam nesses últimos anos. Mas ao contrário do que havíamos cogitado, a distância apenas nos fortaleceu. Cada semana que se passava, aumentava a vontade de fazer dar certo. Adaptamos nossos encontros, realizamos longas chamadas de vídeos para matar a saudade e aproveitamos ao máximo os finais de semana em que conseguíamos nos encontrar. Mas o tempo foi passando e as incontáveis despedidas continuavam dolorosas. Parecia que o dia que não houvesse mais despedida nunca iria chegar. Mas a nossa história é uma prova de Deus. E nesses últimos anos, e especialmente nesses últimos meses, posso dizer que vivemos o extraordinário de Deus. Fruto de muitas orações, as coisas com o tempo foram acontecendo, despretensiosamente. Me formei, consegui um emprego em Belo Horizonte, me mudei para cá, noivamos, e o grande dia, o dia em que não haveria mais despedida, que há 5 anos parecia que duraria uma eternidade, chegou. Hoje estamos aqui, eu, arrumado, você, indescritivelmente linda, diante de Deus e de todos, para nos tornarmos uma só carne e vivermos juntos o plano de Deus. O seu amor me transformou. Você me tornou um homem melhor. Nossas diferenças, você comunicativa, eu mais introvertido, você mais agitada, eu mais calmo, me completam. A verdade é que é incrível ver o quanto crescemos juntos. E você não sabe o quanto eu anseio por viver uma vida ao seu lado. Prometo te amar todos os dias, assim como Cristo amou a igreja. Juju, amor, minha vida. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Eu te amo cada dia mais. Não pode nem andar. Ai, vamos lá, né? Meu amor, enfim estamos vivendo o que tanto sonhamos. Como eu me imaginei aqui, com você, exatamente como estamos. E posso te dizer que não é nada do que eu estava pensando. Viver o que Deus sonhou para nós é muito mais do que podemos imaginar.
Pensei em várias maneiras de começar esses votos, e nenhuma me parecia melhor do que voltar ao passado. E não, eu não tô falando de quando a gente se conheceu ou quando começamos a namorar. Essa história começa bem antes disso. Quando eu tinha 5 anos, minha mãe começou a orar pelo meu marido. Cedo, né? Mas eu não poderia agradecê-la mais por isso. Recentemente, ela me contou que orou para que eu tivesse um marido íntegro, amoroso, paciente e que, acima de tudo, amasse a Jesus. E bem, cá estamos nós. Você não só atende todos os requisitos, como também me surpreende, sendo a pessoa mais amável, carinhosa, respeitosa, cuidadosa, inteligente e parceira que eu conheço. Meu amor, eu te admiro tanto. Admiro o homem que você me mostra ser todos os dias. Admiro o seu jeito de ver a vida, o seu caráter, o seu cuidado com cada mínimo detalhe. Admiro a forma como você fala da sua família e o como... Admiro a forma como você fala da sua família e o quanto você valoriza cada momento juntinhos dele. Admiro a sua seriedade para fazer tudo com maestria. O quanto você se dedica por mim e pelo nosso relacionamento. E, principalmente, como a sua vida e trajetória com Deus me ensina todos os dias. Amo quanto o nosso encontro é especial. Você veio de Santa Catarina para jogar basquete em BH. Coincidentemente, entrou na mesma escola que eu estudava e tivemos vários amigos em comum, mas nunca fomos próximos. Ficou 2 anos aqui, voltou para Santa Catarina e rapidinho percebeu que não há lugar melhor que BH. Voltou a morar aqui e então, com algumas ajudinhas, de fato, nos aproximamos. Nos apaixonamos e logo em seguida, você teve que se mudar de novo. Encaramos juntos e construímos nosso relacionamento. Foi como tinha que ser, no tempo que tinha que ser, com a certeza em nossos corações e sempre nos escolhendo. Em Eclesiastes 3:1, diz que há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Nos nossos 3 primeiros anos juntos, namoramos a distâncias. E esse foi um tempo do nosso amor se fortalecer, de forjar o nosso relacionamento e confiança em Deus e de sonharmos exatamente com o que estamos vivendo agora. Durante 3 anos, contando ida e volta, você viajava 1.040 quilômetros, sempre a cada 15 dias, ficando aproximadamente 20 horas em um ônibus para me ver por, no máximo, 3 dias. Namorar à distância não é fácil, mas você facilitava muito. Você se esforçava para vir me ver mesmo nos meses mais difíceis, e quando não vinha, se fazia presente, sempre. Não só durante esse período, mas todos os dias, desde o início. Você se empenha com o amor para nutrir nossa relação, me prova o seu amor com cada atitude e também me mostra que me escolhe todos os dias. Você me faz sentir a mulher mais segura do mundo, a mais amada e a mais feliz. Você é meu melhor amigo, minha melhor companhia, a pessoa que eu tenho a maior alegria de dizer que passarei a minha vida inteira ao lado. Amor, hoje é o início da nossa família. Estamos fazendo uma aliança, nos tornando uma só carne e tendo a plena convicção de que as promessas do Senhor se cumprem na vida daqueles que o servem. Por muito tempo, falei sobre a saudade que sentiria de casa, mas hoje eu posso afirmar: você é o meu lar. É com você que eu quero vivenciar um amor firmado nas palavras e nas promessas do Senhor. Com você que quero ter filhos, 3 para ser exata, e ter a nossa casa firmada sobre a rocha. Eu te prometo estar sempre ao seu lado, prometo te encorajar, te apoiar em todos os seus sonhos, agora eles se tornam nossos. Prometo cuidar de você tão bem como você cuida de mim. Prometo orar por você e pela nossa família incansavelmente. Prometo te respeitar, te lembrar todos os dias o quanto eu te admiro. Prometo completar todas as músicas que você toca no violão, cantando como se o mundo tivesse parado ali para nos ouvir. Prometo comemorar cada conquista, de preferência com um churrasquinho seu, que é o melhor do mundo. Prometo te acompanhar por onde for e desejar ir, sempre. Prometo te amar sem medidas. Meu amor, eu te amo, te honro e te admiro. Com toda a minha força, com tudo que sou, por todos os meus dias, até que ele venha. Eu sempre gosto de reforçar nas cerimônias de casamento algo que vocês já sabem, e vocês dois mencionaram. Mas é importante a gente declarar publicamente isso aqui. As alianças são feitas de ouro, a gente usa como um símbolo de casamento. Então, vocês sabem, aliança é diferente de contrato. Contrato eu quebro quando não me interessa mais, mas casamento não é contrato, é aliança.
E você diz, Tiago, e você, Júlia, que vocês querem passar o resto da vida de vocês juntos. Esse é o propósito de Deus. Casamento é até que a morte separe. Então, divórcio nunca, escute o que eu estou falando, vou falar de novo, nunca, vou falar mais uma vez, nunca deverá ser uma possibilidade para qualquer coisa, para resolver qualquer coisa na vida de vocês. Então, como nós falamos aqui, invista. Você falou que vai investir. Você falou que vai investir. Invistam mesmo, não é? E assim, então, a gente lembrando que as alianças são de ouro, porque a aliança permanece, o ouro permanece, ele não oxida. Vamos colocar, então, os anéis. Tiago, pega aqui o anel da Júlia. Isso, vira de frente para ela. Pega a mão esquerda. Júlia, eu coloco esse anel no seu dedo como um símbolo da aliança que faço contigo. E diante de Deus e das testemunhas aqui presentes, eu declaro que faço uma aliança com você. Ao colocar esse anel no seu dedo, coloque-me também como um selo no teu coração. Pode colocar. Sua vez agora, Júlia. Pega na mão. Não preocupa com o microfone. Tiago, eu também coloco esse anel no seu dedo. Eu também coloco esse anel no seu dedo como um símbolo da aliança que faço contigo. E diante de Deus. E das testemunhas aqui presentes. Eu deixo pai e mãe. Me uno a você. Fazendo uma aliança contigo. Me tornando a sua esposa. Quando eu colocar esse anel no seu dedo. Me coloque também. Como um selo no teu coração. Pode colocar. Glória a Deus. Eu vou pedir para que os pais venham até aqui. Nós vamos orar agora. Mas antes, nós precisamos falar algo aqui. Desejo de Deus sempre foi que os filhos fossem abençoados pelos seus pais. Por isso que muitas vezes ele se manifesta na Bíblia como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E nós vamos abençoar vocês aqui agora. E é importante que os pais estejam presentes, né? Porque agora eles estão formando uma família e a gente tem que liberar eles. O que é abençoar? É liberar para prosperar, para cumprir um propósito, né? E nós precisamos fazer isso juntos aqui. Então, vocês dois estão ganhando um filhão, né? Vocês dois estão ganhando uma filhona, uma bênção. Então, é celebração mesmo, mas eles agora vão ter a vida deles, não é? E nós vamos abençoá-los. Vou pedir a todos os padrinhos para ficarem de pé. Nós queremos honrar a vida de vocês, a presença de vocês. Não é? Não vou chamar aqui para frente, porque não vai ter lugar. Mas glória a Deus pela vida de vocês. Vou falar assim, bem rasgado, tá? Vocês não foram escolhidos para ser padrinho, para poder dar presente, mas vocês foram escolhidos porque eles amam vocês, têm consideração por vocês, e então faz papel de padrinho, ajuda a cuidar deles, né? E eu vou pedir então que todos agora fiquem de pé. Todos, fiquem de pé agora. E vamos orar, vamos ter um momento aqui de oração. Os pais abençoam os seus filhos, né? Libera mesmo eles para que eles possam ir. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Senhor, Pai. Somos tão gratos, Deus. Somos tão gratos. Eu me alegro tanto, Deus, de ver o Tiago e a Júlia se casando aqui. Me alegro, Deus, junto com os pais. E nós estamos aqui abençoando a vida deles, abençoando essa união, abençoando esse casamento, para que eles possam agora
prosperar, para que eles possam seguir todo o propósito que o Senhor tem para a vida deles. Tiago, que você seja, como você declarou aqui, o maridão, o homem de Deus, que vai amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E que você seja homem de Deus, sacerdote desse lar, um proclamador das verdades do Evangelho. Júlia, eu oro para que você seja a esposa sábia que edifica a sua casa. Eu oro para que a sabedoria de Deus venha sobre você, que você seja tomada, que você seja um exemplo de mulher virtuosa e que você e o Tiago juntos sejam muito frutíferos, não só no mundo natural, mas principalmente no mundo espiritual. Nós abençoamos como ministro do Evangelho para que vocês cumpram todo o propósito que Deus tem. Todos nós aqui reunidos, agradecemos a Deus, abençoamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Parabéns aos papais, viu? Parabéns, glória a Deus. Você pode se assentar, pode voltar para o lugar. Cuidado. Então, eu vou ficar aqui do lado, né? Porque agora eles vão virar e vão dar o primeiro beijo, né? Com marido e mulher. Tiago, pode beijar sua esposa. A primeira vez que eu te beijei no céu da cidade de neon, pulei nos teus braços, me joguei, voei. Deus, eu agradeço mais uma vez esse momento, essa cerimônia, e que privilégio a gente poder ver como o Senhor é bom, como a misericórdia do Senhor dura para sempre. E eu apresento, Deus, a vida de cada pessoa que está aqui nesse ambiente, inclusive os que estão trabalhando, pedindo que a bondade, a misericórdia do Senhor se manifeste, que eles possam abrir o coração para receber o Senhor, para conhecer o Senhor, para ter experiência contigo, que eles possam entender que o Senhor tem sementes maravilhosas para nos dar, para que a gente possa ter uma vida que vale a pena ser vivida. Muito obrigado. Nós agradecemos pela vida deles, orando no nome de Jesus. Amém. This will be an everlasting love. This will be the one I waited for. This will be the first time anyone has loved me. I'm so glad you found me in time.